Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 13 de abril de 2026 e estamos iniciando nossa semana, a nossa conversa fraterna. Nós vamos dando continuidade agora ao novo livro, que a gente já leu uma vez, então estamos lendo pela segunda vez, Vinha de Luz. Nós lemos no último encontro que tivemos o capítulo 1, e hoje vamos ler o capítulo 2 desse livro. Bom dia, Neide, bem-vinda, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, o capítulo 2 do livro Vinha de Luz tem como título Vê como Vives. A mensagem é de Jesus, registrada por Lucas em sua versão do Evangelho, e ela se encontra no capítulo 19, versículo 13. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Parábola registrada lá no Evangelho de Lucas. E vamos conversar, saber o que Emmanuel tem a nos trazer de reflexão sobre esse tema. Bom dia, Verônica, olha eu aqui, não falei para você que não ia ser de 15 em 15? Vamos continuar fazendo. Semana passada eu tive compromissos que me impediram realmente de estar aqui com vocês, mas tudo está voltando ao normal e hoje já começamos o nosso trabalho. Vamos ver então o que Emmanuel fala sobre essa passagem evangélica. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Aqui ele quer dizer simplesmente que nós estamos vivendo uma experiência espiritual na carne. Não é uma experiência material que vivemos aqui no planeta Terra, encarnados, reencarnados. É uma experiência espiritual. Por quê? Porque tudo que a gente experiencia, tudo que a gente vive é para nutrir o espírito de boas virtudes, de bons sentimentos, para que nós progridamos moralmente. Bom dia, Bruno, bom dia, Regina. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. A gente só respeita lá o padre, o pastor, o pai de santo. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Olha o que ele fala aqui. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza. Eu não posso errar. Como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. Bom dia, Letícia. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Bom dia, Rosa. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônio que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Oportunidades presentes, negociando os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo.
Aí eu me lembro daquela frase famosa de Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Deixa eu colocar aqui, que eu estou fazendo no livro físico dessa vez, a data do próximo encontro é dia 20. Não, é dia 20 não, é dia 15, dia do meu aniversário. Meus amigos, vamos refletir um pouco sobre essa temática trazida por esse capítulo tão importante. Vê como vives. Emmanuel está me trazendo aqui uma reflexão primária que diz o seguinte: todos nós vivemos numa experiência, estamos encarnados para viver uma experiência espiritual pelos arrebatamentos da carne. Então é a fome, a sede, é o sexo, são os vícios, são as delinquências, são as emoções que vão fazer com que eu burilhe o espírito e não a carne. Ele fala aqui para mim uma coisa muito importante, que a gente tem um hábito de jogar para cima do sacerdote. As religiões, as instituições religiosas criaram ritos, criaram hierarquias, criaram organizações para serem organizadas. É natural que isso aconteça. Só que o homem pega essas instituições, essas organizações hierárquicas dentro das religiões e cria mitos. Então o pastor é a pessoa mais sábia da igreja. O padre é a pessoa adequada para eu conversar, porque ele é sábio, ele é o enviado de Deus, ele é o que está mais próximo do Pai para me dar bons conselhos. O pai de santo e assim vai. O dirigente da casa espírita, ele é o dirigente, deixa eu conversar com ele. Eu já vi até pessoas preferirem tomar passe com o dirigente, achando que o passe do dirigente é mais forte do que o passe do trabalhador que está ali com ele. Isso é um equívoco terrível, porque todos nós estamos ali sob a égide da mesma espiritualidade. Então não tem passe mais forte nem passe mais fraco. O que tem é a intenção do coração de cada um de nós e a força da espiritualidade superior que ali vai fazer o tratamento. Mas nós temos o hábito de criar esses mitos, criar esses heróis, criar essas pessoas que nos trazem, que nos demonstram certamente alguma fortaleza, alguma maneira de encarar a vida, que nos inspira. Isso é legal, ser inspiração de outro, não tem problema, mas o que nós não podemos é minimizar todas as atividades de uma casa. Toda a importância de todos aqueles que estão trabalhando juntos para aquele trabalho acontecer, para aquele resultado florescer, né? Então, nós temos, por exemplo, a casa espírita. Aqui nós precisamos de pessoas para abrir o portão, para cuidar da cantina, para ver as finanças, a outra para ver os insumos, ver se tem papel higiênico no banheiro, a limpeza da casa, a organização do salão. Tudo isso são atividades que nos parecem corriqueiras, administrativas e não tão importantes, quando elas são completamente importantes para o resultado. Então, é tão importante quanto o presidente da casa, a pessoa que fica no salão, a pessoa que fica na parte de divulgação, a pessoa que está no portão recebendo o trabalhador, o convidado, a pessoa que vem assistir, o passista, aquele que organiza o passe, aquele que organiza o salão da casa, aquele que organiza a cantina, aquele que está sentado na mesa com o dirigente daquela reunião, focado, ancorado com a espiritualidade, aquele palestrante, aquela pessoa que está sentada assistindo. Todos nós temos a importância nessa grande engrenagem para que tudo funcione e tenha um resultado positivo. Nesse ponto eu me recordo daquela coisa da engrenagem. Pensa comigo, nós temos aqui uma engrenagem. Se um elo, um pequeno elo dessa engrenagem se romper, a engrenagem toda para. Então você imagina, se nós não tivermos um banheiro para utilizar no dia de uma reunião pública que recebemos 50 pessoas, imagina o caos. Então aquela pessoa que pensou no banheiro, cuidou do banheiro, que olhou os copos que vão servir a água, que organizou aquela parte toda administrativa da casa, ela tem suma relevância no resultado, no conteúdo, e ela está fazendo por Jesus, ela está fazendo um trabalho de caridade, ela está fazendo um trabalho de entrega, ela está fazendo um serviço gratuito e de amor. Ela merece todo o respeito e consideração de todos os outros.
o sacerdote, o dirigente, as pessoas que vão falar. Claro que elas também são importantes, obviamente, muito importantes, e merecem inclusive o nosso reconhecimento, mas nós não podemos desmerecer, desmerecer aqueles que fazem as outras atividades da casa. Então a pessoa que está lá na igreja, cuidando para que aquela igreja fique linda, limpa, para quando o padre chegar ministrar a missa, ela trabalhou para Jesus. Ela teve uma experiência espiritual. Ela ganhou bônus hora, que a gente fala no espiritismo, porque ela fez um trabalho simples, um trabalho pequeno, mas ela dedicou o tempo dela, ela foi lá no templo, ela limpou, ela tirou o pó, ela organizou, ela preparou todos aqueles aparatos da liturgia e da ritualística da igreja. Você acha que é o padre que arruma aquilo tudo? Não é. Aquele vinho, aquele suco de uva que ele vai fazer a ceia, aquela hóstia que ele vai utilizar, tudo aquilo foi manipulado por outras pessoas que não o sacerdote. Até porque o sacerdote não é a autoridade máxima e muito menos o grande esperado e convidado da missa. Quem é o grande convidado? É Jesus, é o Espírito Santo que vem para nos abençoar. Aquele padre é só uma pessoa que está ali direcionando aquilo tudo para que aconteça, para que verbalize-se a mensagem, para que as pessoas percebam, compreendam a presença de Jesus, nos chamam de Espírito Santo, naquele momento mágico que é aquele ritual, aquela celebração. E aí você começa a entender que todas as pessoas que estão envolvidas naquele projeto são tão importantes quanto as outras mais expressivas. E também entender que todo o trabalho que você realiza lá, independente de ser doutrinário ou não, é um trabalho para Jesus, vai te trazer uma experiência para o bem, para o seu espírito e vai te fazer progredir. E aí a segunda parte desse entendimento, dessa mensagem de hoje, que fala justamente como vês como vives, ela me alerta e te alerta nesse início de semana que nós estamos aqui, meus amigos, nesse planeta, vestindo esse manto de carne para vivermos experiências espirituais. Então a dor do outro me gera empatia, compaixão, vontade de ajudar. Então, tudo que eu posso fazer, as emoções que surgem nas minhas relações interpessoais e cotidianas e gerais, me levam a uma reflexão e uma percepção de progresso, de burilamento do espírito. Eu estou no sinal de trânsito, o cara chega cheio de confusão, tentando tumultuar. Como é que eu reajo àquela fechada, àquela provocação? Olha aí a experiência espiritual envolvida numa questão cotidiana. Por que a vida me colocou naquela circunstância, naquele pequeno conflito? Para que eu me autodominasse, me autocontrolasse, percebesse que as minhas emoções ainda são borbulentas, que eu ainda sou aquela pessoa mais belicosa do que pareço ser quando estou na casa espírita, quando estou na igreja, quando estou num ambiente pacífico. Porque no ambiente pacífico, ter pacificidade é fácil. Agora, no ambiente hostil, no ambiente tenso, você manter a sua paz, isso é uma experiência espiritual. As emoções que a gente carrega, os controles e os limites que nós damos às nossas emoções e às nossas atitudes, inclusive com os nossos seres amados, são experiências espirituais. A maneira como você conduz o seu filho, porque ele colocou aqui a missão dos pais, né? Ele coloca aqui em algum momento, olha, cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante, olha que coisa interessante, o comerciante está em negócio de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade.
O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Então todos nós temos missões espirituais nas relações materiais, nas relações da terra, compromissos que assumimos antes mesmo de chegar aqui. Nossos filhos, nossos amigos, nossa profissão, nossa carreira, o que fazemos dela. Será que eu consigo transformar a advocacia no sacerdócio? Como fazer isso? Tentando fazer caridade com o tempo que me resta, cobrando menos para aqueles que não podem pagar e não deixar de dar assistência jurídica, tendo paciência e compaixão com o meu cliente assustado, apavorado, irritado, machucado por aquela dor, daquele problema jurídico e judicial que o incomoda, levando paz, pacificação para as relações familiares, em que se você atua nas áreas das famílias, buscando a compreensão e a contribuição, e aí você vai fazer isso tudo por você, porque você leva a paz e você recebe a paz. Então percebam, o que Emmanuel quer nos dizer aqui nesse trabalho é que nossas experiências carnais, materiais, todas elas vão convergir para o espiritual, porque são elas que geram as nossas emoções, as nossas relações conosco mesmo. É a pessoa provocativa, provocadora, que me dá a oportunidade de observar em mim como eu ainda tenho de violência, de beligerância, de impaciência, de intolerância. Não é a pessoa pacífica, é a pessoa que me irrita. Se me irritou, me deu a oportunidade de refletir sobre mim mesmo e não mais sobre ela. E assim, quando eu sair dessa grande experiência, dessa grande aventura que é viver no mundo carnal, eu levo comigo tudo aquilo que eu progredi intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente e mais. Os amigos, os grandes amigos que eu faço, os amores que eu faço. Eu vou deixar com vocês essa reflexão, porque ela é profunda, e vamos pensar no que nós estamos fazendo hoje, vivendo aqui na Terra. Olha, capítulo 167 agora do livro Minuto de Sabedoria, para começarmos a nossa semana. Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos. Olha aí a vida, olha aí a experiência espiritual prejudicando a sua saúde. Cultive a paciência, a tolerância e o perdão. Cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. E assim você estará vivendo uma experiência espiritual no âmbito carnal, pela oportunidade da reencarnação. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma ótima semana, paz e bem nos corações, que nós possamos nos encontrar quarta-feira novamente e que o dia de vocês seja repleto de muito amor e luz. Fiquem com Deus, paz e bem.